Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos há 5 meses das eleições e vivemos um cenário de turbulência e polarização, com ataques constantes ao Poder Judiciário. Crise econômica, desemprego, que deveriam estar em pauta no debate público, são substituídos por assuntos como o funcionamento das urnas eletrônicas. Hoje vamos falar sobre eleições e a realidade brasileira. Participam do programa Rodrigo Gonçalves, filósofo e doutorando em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. A Jaqueline Quarezemin, que é historiadora, mestre em sociologia, pesquisadora e consultora em políticas públicas. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa, em Portugal. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Rodrigo, bom dia, Jaqueline, e bom dia a você também que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, segundo a sua visão, qual é o destaque da semana? Olha, Joel, o destaque da semana, né, é sobre os combustíveis, né? Essa é uma coisa que está afetando todo mundo e o bolso de todos e todas brasileiros e brasileiras, né? O combustível está subindo de preço, uma coisa absurda. O presidente da República troca o ministro das Minas e Energias, troca o presidente da Petrobras, mas não troca o principal, né? Onde está todos os problemas econômicos e que afeta diretamente na questão do combustível, que é o Ministério da Economia, né? Ironicamente, né, o apelido do ministro da Economia, Paulo Guedes, é o Posto Ipiranga, né? Mas parece que ele não está muito bem afinado com a política dos combustíveis. E os combustíveis subindo, né? Oi. Sabe por quê? Porque está faltando gasolina no Posto Ipiranga, ela está muito cara. Gasolina, etanol e acho que até também o diesel, está faltando tudo lá, né? E a inflação, Joel, essa parece que voltou o monstro da inflação, né, que a gente lembrava, conviveu 30 anos atrás, né, aquela situação absurda, né? Voltou, né? Tudo. O Brasil está regredindo em tudo, até nisso, né? Regrediu, né? Por exemplo, a economia hoje está em 12% a inflação, né? Nós temos a inflação a 12%, coisa que era comum 30 anos atrás já. Até isso nós voltamos, né? Só as coisas ruins, as coisas boas a gente não voltou, né? Muito bem, deixa eu cumprimentar os nossos convidados. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Jaqueline, agradeço novamente o convite e poder participar dessa conversa aqui hoje com vocês. Jaqueline, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Agradeço o convite também e espero contribuir com esse debate tão complexo. Pesquisas divulgadas na última semana indicam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando as intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo, como nós chegamos a essa polarização entre Lula e Bolsonaro? João, acho que são alguns pontos, né, que são necessários pensarmos conjuntamente para entendermos como chegamos nesse cenário. Eu acho que o primeiro deles diz respeito a uma inabilidade, né, de qualquer tipo de campo progressivo, progressista, de tentar fazer diferente em relação a todos os excessos do Bolsonaro. Ou então, chegamos aqui da forma como, né, hoje temos esse cenário político, justamente porque houveram muitas apostas de que seria melhor enfrentar o Bolsonaro nas eleições, do que de fato tentar sustentar por uma via de, né, tentar encampar essa disputa, né, nas ruas, de tentar de fato colocar isso em termos legais. Então a gente tem uma série de fatores que de fato compõem, acho que o momento, né, e a conjuntura atual. Então não só essa anuência de alguns setores econômicos em relação às posturas do Bolsonaro são cruciais, a postura, né, também do STJ em relação a esse tipo de, né, excesso e a falta de tentar fazer alguma coisa diferente com isso, e acho que um enfraquecimento do próprio campo progressista de tentar fazer diferente, de tentar subestimar, na verdade, né, o Bolsonaro. Acho que é muito usual a gente
escutar análises e mais análises falando do Bolsonaro como um acidente histórico, poxa, o que aconteceu? Quando, na verdade, o que temos aí é um caos programado, né? Mas a gente tem aí uma arquitetura de um projeto muito claro, né, que encampa uma narrativa muito antiga. Mas, sem dúvida. Agora, as pessoas não foram para as ruas nos últimos anos devido à pandemia também, né? Acho que isso brecou muita gente de se mobilizar e ir para as ruas pedir a saída do atual governo, não? Por certo, acho que a pandemia, nesse sentido, favorece, mas o enfraquecimento institucional programado do Bolsonaro, ele poderia ter sido combatido por outras formas, e isso não se deu. Eu acho que isso diz muito dos interesses, né, de uma camada ou de uma parcela da população para que a coisa continuasse da forma como a gente hoje está olhando para esse cenário. Agora eu quero ouvir a opinião da Jaqueline. O Rodrigo colocou que o campo progressista está agindo com paradigmas que deveriam ser substituídos, né, no momento. Vivemos numa pandemia, ficamos 2 anos no isolamento social, crise econômica, desemprego, aumento da desigualdade. Eu quero a tua visão sobre esse cenário, Jaqueline. Concordo um pouco com o que diz o Rodrigo, mas desde 2013, onde houve grandes mobilizações, não é? Inclusive posteriormente para o impeachment da Dilma, os movimentos no campo democrático, isso não foi só no Brasil, né? Quer dizer, você tem esses movimentos recuados. E a questão das redes sociais, as redes digitais, né? Porque redes sociais sempre existiram, mas as redes sociais digitais, elas jogaram também o debate para um outro campo. Quer dizer, você tem a questão da pandemia, sim, que aí houve um impedimento geral, mas nós temos outras questões que estão determinando muito a comunicação. A revolução tecnológica, isso, embora se diga todos os dias, ainda é pouco compreendido. O fato das pessoas terem no celular a possibilidade de discutir o tempo todo coloca o debate num outro patamar. Embora, se formos pensar do ponto de vista dos ganhos do debate, eles são muito rasos, porque nós temos uma redução da comunicação, do diálogo, que é algo tão importante na política. Nós temos mais polarizações. Então, especificamente sobre essa pergunta sua sobre como que chegamos nessa polarização, são vários os fatores, claro, mas essa caixa de Pandora foi aberta, começou a ser aberta, pelo menos aqui é uma opinião, né, não há um consenso sobre isso, a partir do momento que foi questionado o resultado das eleições de 2014, não é? Quer dizer, 3 dias após, porque a margem era pequena, mas, e depois o candidato derrotado, no caso Aécio Neves, ele assume que foi uma brincadeira, né, que era uma brincadeira, enfim, né, e é só... Então, depois daquilo, esse questionamento de um processo legal abriu uma série de precedentes que hoje, inclusive, legitima as ações que estão sendo o tempo inteiro colocadas para o Supremo. Então, mas tem um aspecto aí da comunicação real, que é a questão das redes, sim. As pessoas buscam determinados assuntos nas redes, na internet, enfim. E então elas vão recebendo somente aquela linha de pensamento. E isso faz com que as pessoas se posicionem nesse ou naquele lado. Quando elas recebem algo que não tem a ver com aquilo que ela está lendo, que ela o tempo inteiro está recebendo, ela acaba tendo uma posição mais defensiva, mais agressiva. Então, a polarização, ela tem a ver com o aspecto da estrutura das redes digitais hoje, e isso tem a ver, sim, com a organização da internet, a questão dos algoritmos. E, em algum momento, eu espero que a gente consiga aprofundar um pouco. Mas é importante dizer que, do ponto de vista político, isso começou lá em 2014, no questionamento de todo o processo, e aí você tem uma candidatura, porque o segundo mandato da Dilma realmente teve alguns problemas no que tange a política econômica, né? Nós tivemos alto índice de desemprego, então, claro, isso somou a vitória depois de setores mais conservadores, porque eles acharam que a sociedade estava caminhando para um lado, não é que não os convencia. Aí você tem um candidato que hoje é presidente e essa pessoa tem uma postura autoritária sobre vários aspectos. Então aí você também, o outro lado, a oposição a isso,
também acaba ficando na ofensiva. Então, nós temos uma situação polarizada com uma série de variáveis aí para se analisar. Ô, Jaqueline, esses precedentes que você bem enumerou, começou lá na eleição, no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, eles que estão minando a democracia brasileira? Não, a questão da democracia brasileira, na verdade, nós temos poucos períodos democráticos, se nós formos pensar no todo da República, não é? Quer dizer, a gente tem de 46 a 64, e depois, a partir de 88, né, de 85, a abertura política, mas é a Constituição de 88 que acaba dando essa nova Constituição, com inserções de várias questões que antes não estavam contempladas. O Brasil tem um histórico de autoritarismo, de governos autoritários, não é? Então, isso imprime também na consciência social. Pode ver que na América Latina, por exemplo, as mobilizações, elas são de outra natureza, até no mundo. Né? A França, claro, a França também não é muito parâmetro, mas vamos lá. As pessoas conseguem se mobilizar por questões nos Estados Unidos, pela questão do racismo, por várias questões, não é? E aqui a gente tem uma dificuldade, em que pese toda a ação aí dos líderes sindicais e dos partidos no campo democrático. Então, o Brasil ele tem uma história de... A maioria da população foi excluída das grandes decisões, e isso faz com que as pessoas não se sintam participantes desse processo. Então, isso dá uma legitimidade para governos autoritários. Então, o que hoje está colocado é, de fato, lutarmos, sim, pela questão da democracia enquanto espaço de diálogo possível de construir um caminho melhor. Entendo. Ô, Rodrigo, a Jaqueline está colocando um aspecto que eu achei interessante, né? O histórico autoritário, né? A ausência da democracia em várias fases, né, da história brasileira, dá respaldo a governos autoritários. Esse também é o grave problema, somado-se a esses precedentes que ela enumerou, esses fatos históricos que aconteceram recentemente. Como você vê essa situação? Na verdade, eu acho que o argumento que a Jaqueline apresenta é uma resposta muito bem dada em relação à primeira pergunta que faz Franklin, né? Acho que nada lê melhor a situação que hoje nos encontramos do que aconteceu em 64. Na minha leitura, eu acho que são os mortos de 64, do qual nós não conseguimos, de fato, nem sustentar uma memória a respeito, que a gente vê hoje, né? A gente, de fato, consegue ver que eles morrem 2, 3, 4, 5 vezes, quando você tem no poder alguém como Bolsonaro. Por quê? Porque ele articula justamente, né, essa tragédia do nosso passado, tenta transformar isso numa narrativa bélica e opera hoje sobre a realidade sobre os mesmos parâmetros. Então, acho que assim, o argumento que Jaqueline nos traz, ele é crucial para pensar hoje o nosso cenário. E daí, penso que as ferramentas, né, virtuais são meios, mas o que de fato está no fundo, né, e é o nosso grande passe, não pensamos alternativas para simbolizar de uma outra forma o que ficou para trás. Então, a gente ainda não se recuperou desse trauma histórico. Sim. E é aí que é o nosso problema. Sim. Então, essa é a melhor resposta, na minha, né, opinião, para ler como que hoje estamos onde estamos. Franklin, eu queria te ouvir a respeito. Foi citado pelo Rodrigo as narrativas que tentam impor, né, a respeito da cobertura da realidade brasileira. O papel da grande imprensa nesse contexto. Olha, eu acho que a grande imprensa, na verdade, ela tem um papel meio dúbio, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes ela combate o Bolsonaro, dizendo que ele é um atraso para o país em determinados aspectos, quando chega na questão econômica, por exemplo, ele fecha totalmente com a política do governo, né? Uma política extremamente elitista que concentra no topo da pirâmide, ainda mais do que já está, eles apoiam esse tipo de política e não muda
muda nada. Agora, e o resto da pirâmide, toda ela tendo que sustentar essa meia dúzia que quer comandar o país economicamente, e que comanda efetivamente o país economicamente, né, cada vez mais concentrando nessa pequena faixa da população os principais lucros e rendimentos e a geração de riqueza do país, né? E não muda, porque a mudança do país tem que ser muito mais efetiva em tudo, né? Acho que não só na questão política, que o próprio Bolsonaro quer jogar o país lá para trás. No primeiro comentário que eu fiz, a gente está voltando tudo, é como se o Brasil tivesse engatado a marcha ré, a gente está voltando na história, como se tivesse entrado num túnel do tempo, né? E no aspecto, digamos, nos piores aspectos, né? Nos piores aspectos que o Brasil teve lá para trás, ele volta, ele quer a volta dos regimes de exceção, e que isso a sociedade, de uma certa forma, né, a estrutura ainda tenta lutar, principalmente o Poder Judiciário, né, com todos os problemas que ele possa ter, ainda ele tenta, de uma certa forma, segurar o Brasil num campo democrático, mas no resto está indo para trás mesmo, né? A questão da economia, por exemplo, nós estamos voltando com a inflação, e a própria a mídia, a grande mídia, ela noticia, mas ela não aponta o principal problema. O principal problema está na política econômica do país, tá? Nisso ela não aprofunda, né? É sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, como se tivesse um ente acima de todo mundo que não se tem o que fazer, quando na verdade não é. Se tivesse uma política econômica consequente, o Brasil estaria numa outra situação, e inclusive eu acho que isso estaria refletindo diretamente na questão política, que as pessoas estariam discutindo muito mais a política, porque uma parte da vida delas estaria mais ou menos resolvida, e hoje as pessoas lutam pela sobrevivência. Frank, a Jaqueline levantou um aspecto que eu considero muito importante. Nós estamos num debate raso. Como o campo progressista, Jaqueline, pode sair, já que ele está refém desta situação? Eu penso que tem os temas que vêm polemizando e tendem a polemizar quando a eleição tomar mais corpo, ou seja, após a homologação das candidaturas. Está algum problema de som? Não, deu um eco, mas pode continuar, por favor. Desculpa. Mas, enfim, o que acontece? Após a homologação das candidaturas e que o cenário fica mais definido e aí nós teremos mais elementos, mas os temas que até então vêm polemizando, que são temas que envolvem questões morais e questões que a sociedade tem que pautar, e isso aí também deve ser pautado pela grande imprensa, não é? O que acontece? No período eleitoral... O que está fazendo atualmente, né? Estamos discutindo nas eletrônicas, quando temos 15 milhões de vagas que saíram do mercado de trabalho, por exemplo, desemprego, né? E não vemos ninguém falando a respeito de como mas isso tem que ser discutido em meios de comunicação de massa, não é? Que atinjam a maioria da população, porque nós sabemos que a internet tem uma infinidade de programas, de projetos hoje, e as pessoas acabam segmentando. Então, quem que consegue atingir a maioria da população? É a televisão ainda. Isso é um fato. Então, a televisão ela tem um papel importante ainda no que tange a pautar essas questões, e pautar de forma séria, não como entretenimento, que fica um pedacinho de algum programa na TV. Não, tem que discutir, porque essas questões elas vão ser colocadas no debate. E aí, o que eu colocaria aí para o campo democrático, na verdade, eu penso que a pesquisa ela acaba ocupando um espaço muito grande nos anos eleitorais. Ela vira a vedete e fica tudo em torno da pesquisa. A pesquisa é uma ferramenta do marketing, no caso aí do marketing político, mas ela é uma ferramenta do marketing. E as pesquisas de intenção de voto, a maioria delas quantitativas, elas mostram sim um cenário, mas com certeza os candidatos e os partidos, eles têm outras pesquisas que são qualitativas, que vão trabalhar aspectos mais subjetivos, que conseguem dar uma informação mais consistente para direcionar a campanha. Então, de posse dessa informação de pesquisas qualitativas, é que os partidos, principalmente no campo democrático, têm que pautar o debate, porque, do contrário, fica somente a questão da pesquisa como se fosse a principal. Não tem questões sérias que estão ocorrendo. Tem pessoas passando fome de verdade, não é? Tem pessoas que não têm como se deslocar.
não é? Tem pessoas que estão completamente endividadas. Saiu ontem um dado, ontem ou sábado, não tenho certeza, domingo ou sábado, de que a maioria das pessoas, em torno de 40% dos brasileiros, estavam atrasados nas suas contas de luz por causa de, trocando isso por comida, para comprar comida. Então, essas questões, elas são reais. Isso tem que ser discutido. Isso tem que ser... Aí, não vamos ser discutido, que não vem sendo discutido. Não vem sendo. Disso, Jaqueline. O primeiro comício feito pelos dois candidatos, pelo Lula e pelo Bolsonaro, não tiveram a resposta que eles imaginavam, né? Pouca gente foram. Tem colocado essa pauta, sim. E aí eu vou dizer, porque o próprio dia de lançamento da candidatura, naquele sábado, fica, embora em linhas muito amplas, fica muito claro, e esse é um discurso do Lula, especificamente. É da esquerda, mas é um discurso do Lula. Agora, o Bolsonaro, ele sabe que está com uma série de problemas, né? Quer dizer, o que define o voto do eleitor? Vamos falar assim de uma forma simplificada, até para tentar avançar um pouco. O eleitor, ele tem lá seus critérios, né? Então, uma ou duas questões vão definir o voto. A questão da inflação, a questão de que ele não está conseguindo acessar as coisas que necessita, isso é muito determinante. Então, esses aspectos já colocam um campo de oposição muito grande ao Bolsonaro. E hoje, quem ocupa melhor esse lugar na oposição a essa situação que nós temos do Estado, do governo, é a candidatura do Lula. E isso eu estou dizendo do ponto de vista político, não estou dizendo que esse é melhor que aquele. Estou dizendo que, nesse momento, até porque essa terceira via aí está confusa. Vamos falar desse assunto ao longo do programa sobre a terceira via. Agora, vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Campanha Global busca incentivar jovens a entrarem para a política. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. Está sendo lançada a campanha Seja Visto e Ouvido, uma colaboração entre a enviada especial da ONU para a Juventude, Jayatma Wickramanayake, e a marca de cosméticos The Body Shop. Segundo as Nações Unidas, é preciso ampliar a participação na vida pública das pessoas com menos de 30 anos de idade, especialmente no momento de vários desafios, crise climática, conflitos e desigualdades. Os jovens representam quase metade da população mundial, porém, apenas 2,6% dos parlamentares do globo têm menos de 30 anos. Ao ampliar as vozes dos jovens na esfera pública, a campanha busca criar mudanças estruturais nos processos de decisão para que sejam mais inclusivos. A campanha começa a ser divulgada em 2.600 lojas da The Body Shop em 75 países e também no site beseenheardcampaign.com. Também está sendo lançado o relatório Ver e Ser Ouvido, entendendo a participação política dos jovens, baseado numa pesquisa feita pela The Body Shop no ano passado, com mais de 27 mil jovens de 26 países. A pesquisa mostra que 82% das pessoas concordam que os sistemas políticos precisam de reformas drásticas. Além disso, 84% acreditam que os políticos são motivados por interesses próprios e 75% acreditam que eles são corruptos. Os participantes da pesquisa também defendem que deveria haver mais oportunidades para os jovens terem uma voz no desenvolvimento político ou que seria benéfica uma mudança no sistema político. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre as eleições e a realidade brasileira com Rodrigo Gonçalves e a Jaqueline Quarezemin. Eu quero repercutir essa matéria da ONU antes de ouvir você, Franklin. Os jovens terão um papel importante nas eleições deste ano, Rodrigo. Os jovens certamente terão um papel crucial. E eu acho que esses dados eles são expressivos até em algo que conversávamos anteriormente, né? O quão díspare da vida, né, das pessoas está a política, né? E até um ponto que o Franklin traz bem, né? A gente acaba aqui discutindo politicismo, politicagem, mas política mesmo, né? O que de fato transforma, mobiliza as pessoas. Na realidade, parece que está muito ao largo. A gente não está discutindo questões econômicas, né, que de fato impactam a vida das pessoas, inflação,
passa longe né, de ser discutida, as pessoas estão com fome, nada disso participa. E eu acho que escutar os jovens quando eles dizem, né, que tem uma ciência de que, né, políticos agem por interesse próprio e que são corruptos, eu acho que diz muito de uma descrença, né, na forma como hoje está configurado o cenário de politicagem. Eu acho que justamente por uma falta de vivência política possível. E, de fato, né, sentir que tem uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de fazer diferente. Eu acho que daí a gente pode olhar para o nosso cenário local e ver que, sim, né, tem um fracasso histórico, trágico, do que a gente pode pensar do campo progressista, né, de pensar do que quer dizer, seja lá o que for, uma esquerda, de tentar fazer alguma coisa diferente em relação a isso. Então, acho que aí passa, sim, grande parte do nosso problema de não conseguir escutar o que os jovens estão aí dizendo. E que, por um outro lado, a gente está perdendo, né, de vista, né, quando a gente passa a cair no que é esse discurso de um caos programado, né, de cortinas de fumaça, de discutir uma série de outros temas que, de fato, não tocam na vida das pessoas, né, ao invés de poder olhar para o que, de fato, impacta. O preço da gasolina, né, como isso aumenta o preço de toda uma cadeia produtiva, como isso, de fato, encarece a vida das pessoas. E daí é uma provocação que eu acho importante a gente pensar juntos, que é o seguinte, né, a gente sabe que materialmente o cenário é ruim, e ainda assim a gente tem um candidato que, tudo bem, pauta, né, o tema porque está no governo, mas ainda tem 30%, né, nessas pesquisas. Isso é algo para a gente conseguir também olhar com um pouco mais de atenção. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente fura as tais bolhas? Eu acho que esse é o nosso desafio. Porque... Pegando o que o Rodrigo falou, Jaqueline, furar a bolha, eu queria ver a tua opinião a respeito do reflexo dessa campanha que está sendo realizada no mundo para engajar os jovens na política. Aqui no Brasil, boa parte dos jovens não querem nada com a política, né? Então, foram marginalizados até agora e, de repente, uma situação histórica no país exige que eles agora comecem a participar. Eu queria ouvir você a respeito disso. Eu penso que é extremamente importante a participação dos jovens na política, seja porque o protagonismo da geração de 60, ele é uma constante, né? Então tem que tentar incluir mais esses jovens, essa transformação que o mundo está vivendo. Os jovens e os nativos digitais têm muito a contribuir. São pessoas que já nasceram nesse período onde as tecnologias estavam mais avançadas. Então, eles têm muito a contribuir, senão a gente não vai conseguir avançar. O Brasil está muito atrasado, não só porque banda larga é cara, porque tecnologia é muito cara aqui, acesso a computadores e etc., mas os jovens, eles têm um papel importante, e essa campanha do TSE, ela foi vitoriosa nesse sentido, eu acho que muito mais pelo engajamento de artistas, influencers, enfim, uma série de instituições, claro, que estavam aí engajadas para que esses jovens fizessem o título de eleitor. O que tem que fazer agora é garantir que os jovens compareçam às urnas. Como o voto é secreto, não há estatísticas sobre quanto de jovens efetivamente participam, não é? Quer dizer, se for pensar o impacto dos jovens numa eleição, ele é muito mais na capacidade que eles têm de capilarizar a opinião e de jogar a opinião para o debate através das redes sociais, enfim, das formas como eles interagem, muito mais espontâneas do que muitos adultos e até pessoas mais engajadas na política. Então, eles têm um papel importante. Agora, do ponto de vista percentual, é pequeno o que esses jovens dessa faixa facultativa de 16 a 17 anos, ele é pequeno, não é? Mas o papel que os jovens têm, ele é fundamental, porque são eles que renovam a política. E o desencanto dos jovens não é só aqui, é no mundo. Esse desencantamento, ele não atinge só os jovens, hoje ele atinge uma parcela significativa, porque... Há um mal-estar generalizado na sociedade. Não consegue uma inserção real na política. E a campanha, o voto, ele deveria ser o início do processo, porque as pessoas deveriam acompanhar depois, né, quem elas votarem, o que ele está fazendo. E não é. Parece que o processo termina no dia que coloca o voto. Então, isso é muito sério. Tem que garantir que esses jovens que se cadastraram, né, para essa eleição
compareçam às urnas e continuem depois articulando, né, participando e principalmente cobrando de quem eles votam. Eu acho que isso é renovar a política. Pode ser o início, né, da participação deles, um início ou um reinício, né? O Frank, a Jaqueline colocou um aspecto importante que eu quero repercutir com você, e já te passando que você tem enquetes, você tem informações, você tem muita coisa boa para falar, mas antes eu quero te ouvir. Ela disse que, olha, não é só simplesmente numericamente, mas a mobilização que esses jovens podem fazer nas mídias sociais, disseminando a importância de participar desta eleição, principalmente. É verdade, eu acho que hoje o mundo, né, passa, até para nós que estamos de uma outra geração, né, o mundo passa hoje pelas redes sociais. Não, quem quiser viver os dias de hoje não pode negar isso. Ele tem que se inserir, né, nas redes sociais, né? As pessoas, tudo passa, o trabalho passa por elas, a informação, enfim, a instrução também, né, porque as escolas hoje estão incorporando as redes sociais, não só as redes sociais, mas os instrumentos da internet, né, da rede de computadores no dia a dia, e o jovem ele está extremamente sintonizado com isso. Por quê? Porque ele já nasceu nessa geração, né? Nós, Joel, somos da geração da TV, né? A gente, né, quando nós éramos garotos, tinha da TV. Acho que tanto a geração da Jaqueline como do Rodrigo pegaram esse finalzinho e o início dessa atual geração, que foi essa transição para as redes sociais, para os computadores, enfim. E acho que isso ele tem que estar sintonizado mesmo nisso. E, de uma certa forma, a gente até procura se sintonizar, né? Nós, o próprio observatório. Tanto que nós temos um instrumento que é nossas enquetes, né? A cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, tá? Para o programa de hoje, é enquete, eu gosto sempre de dizer, enquete não tem fundamento científico com uma pesquisa, né? Não tem embasamento científico com uma pesquisa, mas serve para ter a medida de como é que está a temperatura sobre determinado assunto. E nós perguntamos, né, para a enquete do programa de hoje, você considera o voto um ato importante? E olha, dá esperança, Joel, porque o resultado foi 95% das pessoas que se manifestaram disseram que sim, que o voto é importantíssimo para, né, mudar e construir essa democracia que todos nós queremos, né? Então eu vejo com bastante otimismo, né, esse resultado. Claro, se fosse uma pesquisa, possivelmente esse número reduziria, mas mostra que, pelo menos as pessoas que estão atentas a essas questões, veem com grande importância o voto como um instrumento de participação, de transformação social. E, Joel, aproveitando que você passou a bola para mim, eu queria fazer uma pergunta, tanto para o Rodrigo como para a Jaqueline. A mídia, né, que é outra questão que você abordou comigo, Joel, né, ela tem falado muito na terceira via, né, como se fosse, assim, a panaceia, né, aquilo que resolveria todos os problemas, aquele remédio milagroso que vai resolver tudo, a terceira via. Você sabe que a terceira via, Franklin, é o nosso destaque 2. Os partidos MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil divulgaram no início do mês que apresentarão nessa semana um candidato de consenso à presidência da República. O objetivo é propor a famosa terceira via para as eleições que devem acontecer em outubro. Então, é o pessoal do traço e do 1%, né, que está querendo se reunir, né, esses partidos que você colocou, o PSDB, o MDB, o Cidadania, né, que era antigo, o PCB lá para trás, que foi mudando e virou Cidadania, né? Não vamos entrar nesse tema aí. Mas, enfim, é o pessoal do traço e do 1, 2, 3%, né? O chamado terceira via, que está um pouco mais avançado, que não quer conversa com ninguém, é o Ciro Gomes, que não chega aí a 6, 7, 8, 9%, dependendo da pesquisa, chega a 9 e pouco por cento, né? Enfim, dependendo do momento que se está pesquisando. Agora, a questão que eu quero colocar, tanto para o Rodrigo como para a Jaqueline, é o seguinte: de uma certa forma, esse pessoal que não deslancha, né, da terceira via, a terceira via, na verdade, não está com o Lula na figura do seu vice-presidente, que é o Alckmin. Então, acho que, de uma certa forma, o que seria a terceira via, que o próprio Alckmin, né, já colocou, ele disputou eleições, né, ele foi para o segundo turno, enfim, como uma terceira via, até porque o outro lado nem tinha candidato, né, ou tinha candidato, mas não se colocava com tanta densidade eleitoral como o Bolsonaro, né? Então, a terceira via não está com Lula, né, ou
essa parte da terceira via não esvazia essa proposta de querer se formar uma terceira via nos dias de hoje? Vamos começar pelo Rodrigo. Bem, na minha análise, na verdade, eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente está lidando com um Alckmin que vem de uma trajetória política que não diz de muitas vitórias, muito pelo contrário, né? Alguém que consolidou derrotas atrás de derrotas, né? É praticamente convidado a se retirar do próprio partido, né? Para daí, né, finalmente ver algum tipo de horizonte para a sua própria vida política. Se esse Alckmin, de fato, ele articula, né, com um campo mais progressivo, eu diria que não, muito pelo contrário. Eu acho que é um Alckmin muito difícil de engolir. É o Alckmin né, das merendas, né, pensando aqui no estado de São Paulo, é um Alckmin complicado. Se ele, de fato, vai ajudar a balançar, né, né, na verdade, essa camada que está aí apostando no Ciro, né, ou né, nesse 1% traço, né, de outros candidatos a migrarem para o Lula, é uma aposta que me parece, né, que é a que o PT vem fazendo. Se isso vai se traduzir numericamente, eu não tenho lá tanta certeza. E daí eu acho que, né, sei que é complicado ressuscitar defunto, mas assim, Sérgio Moro, né, tinha aí números expressivos né, de terceira via, né, de uma tentativa de encampar aí um percentual. E eu acho que aí que entra, né, esse nem, né, nem Bolsonaro, nem Lula, vem justamente dizendo disso, né, que são ciristas, por um lado, mas esses viúvos do que, né, seria o Sérgio Moro, tentando localizar para onde que eles vão, né. E eu acho que certamente tanto a campanha, né, do Bolsonaro quanto a do Lula vai tentar fazer o que for para, né, encantar essa parcela para o seu lado. Se o Alckmin cai bem para o Lula, eu arrisco dizer, né, ou para o eleitorado, né, petista, mais progressista, eu diria que não necessariamente. Né, eu acho que o campo progressista vai votar no Lula justamente pelo risco, né, que eles entendem que a democracia se vê em sustentar um Bolsonaro para o segundo mandato, chancelando todos os absurdos que ele já veio cometendo até então. Então, eu acho que para o campo progressista vai no Lula, mas vai pelo Lula, não necessariamente pelo Alckmin. O que me parece ser um pouco mais delicado, né, vindo um segundo turno, forçado por uma terceira via, onde o Bolsonaro, então, sim, tem chances de arquitetar, né, uma possibilidade dele ficar, porque o Bolsonaro passar democraticamente, né, a faixa é algo que também a gente tem que olhar para o nosso horizonte. Tranquilamente não vai ser, né, se ele perder, né, nessas eleições. Então, acho que é algo também para a gente considerar. E eu acho que, em termos de campanha de marketing, o Bolsonaro tem, sim, mais chances de tentar atrair, né, esse percentual aí para o lado dele do que necessariamente para o lado do Lula. Né? Eu acho que tem mais indicações para o centro-direita que vão para esse lado conservador do que necessariamente para o campo mais progressista. E o pessoal do voto em branco, né? E o pessoal do voto em branco, né, João? Porque fala do pessoal que está na... Eu ia falar do voto em branco, e o seguinte, na campanha da eleição do Bolsonaro, a direita optou pela extrema-direita. Nessa eleição, você está dizendo que o Alckmin não tem aquela intensidade que se imagina, mas foi uma jogada interessante do Lula atrair o Alckmin. Como a direita vai ficar nesse momento de crise do país, sabendo que a escolha dela 4 anos atrás não foi aquilo que o Brasil precisava e não teve os resultados esperados, né? Esse que é a grande questão. Para onde vai? O que a direita vai fazer agora, né? Mas eu quero ouvir a Jaqueline a respeito da pergunta do Franklin e depois a gente continua com esse assunto. Então, sobre a terceira via, eu penso que todos os candidatos eles são confusos, né? Eles são confusos. O próprio Dória, que tinha um potencial em razão da prática que ele teve, da política que está brigando internamente com o seu partido, né? Mas a questão da vacina em São Paulo, que foi um estado assim que avançou bastante, etc., isso seria um trunfo. Ocorre que ele tem um passado, né? A política, eu acho que é o lugar onde mais aquele ditado que
que a vingança é um prato que se come frio, é o lugar onde mais funciona. Então, os atritos que ele teve no passado, inclusive atropelando o próprio Alckmin, e aí, isso é público, né, não sou eu que estou dizendo, quer dizer, agora esse grupo também, né, questionou a legitimidade das prévias, o que foi um problema, porque daí já envolveu o governador do Rio Grande do Sul, que também uma pessoa forte lá, estava bem avaliado, então é muita confusão. O fato do Alckmin ser vice do Lula, do meu ponto de vista, no contexto atual, é extremamente importante. Essa é a aliança do PT com o PSDB. Não é? Ele é importante porque o que está em jogo hoje, e a política é o campo do diálogo, é o campo da articulação, não é? O que está em jogo é muito maior do que, e aí me perdoem os termos, mas de um certo purismo aí do que tem que fechar, porque afinal quem ganha uma eleição também tem que negociar com o Congresso, e o Congresso hoje é um Congresso conservador. Não é? Então, essa questão de ficar só no campo da esquerda, ela teria uma limitação muito grande. Afora que tanto Alckmin quanto Lula são forjados na política, são duas pessoas de muita experiência. E ainda que tenha fatos né, que desabonem a política de um e de outro, juntos eles são muito fortes. São fortes do ponto de vista de gestão, de conhecimento da máquina. O Lula, particularmente, tem alguns aspectos inegáveis, desde a questão do carisma até o fato de que ele faz política de verdade. Ele não fica, não é? Ele vai, fala, a política é muito da retórica. E eu aqui, na verdade, quero fazer esse parênteses, inclusive, eu também ando desencantada com política, mas eu trabalho com pesquisa já há um tempo considerável, há mais de 20 anos eu trabalho com pesquisa de opinião política eleitoral. E trabalho também fazendo consultoria. Mas o que eu quero dizer é que desses candidatos todos possíveis de terceira via, eu não acredito em nenhum, do ponto de vista que eles possam avançar, nem no Moro. Não é? Moro perdeu a sua grande chance. O fato, lá atrás, quando ele entrou num governo do Bolsonaro, ele acabou ali, de algum modo, com a sua reputação. Hoje ele é atacado pelos dois lados, porque, afinal, esse campo que ele estava junto, que era do Bolsonaro, se sente traído. Mas tem um nome que é o da Simone Tebet, que o fato de ser mulher, infelizmente, isso passa invisível esse debate na política, é um absurdo, não é? Mas a Simone Tebet talvez seja o nome desses todos aí o melhor. Não só pela postura que ela teve durante a CPI da Covid, mas principalmente porque ela é uma pessoa que assumiu isso e ela está brigando internamente. Então, esse seria um nome que eu quero dizer de todos, o mais forte. Mesmo assim, hoje, com o que nós temos de pesquisa, porque sabemos que pesquisa é um retrato daquele momento, né? Que nós temos hoje, só uma hecatombe joga essa eleição para uma terceira via. Por enquanto, ela vai ser decidida com essas candidaturas postas. Nós temos um governo que é mal avaliado, que está com uma série de problemas econômicos que atingem diretamente a população, e a população de baixa renda numa situação muito grave, mas a população de média renda também, e nós temos uma oposição. Quem ocupa esse lugar hoje, que pode fazer oposição a essa situação atual, é a candidatura a candidatura do Lula com o Alckmin de vice. É o que temos. Nesse cenário, Jaqueline, você que é especialista, como você disse, há mais de 20 anos em pesquisa, ela pode ser decidida no primeiro turno? Eu penso que deve-se trabalhar para isso. Desculpa o que eu vou dizer agora, mas vencer no primeiro turno seria extremamente importante. Nós sabemos que não é assim, né? Que a banda toca, até porque o microfone está na mão do presidente. Ele continua inaugurando obras, etc. Isso é campanha, sim, só que não é visto como campanha. Enfim, tem uma série de coisas não ditas aí. Então, o microfone ainda está na mão do governo e ele dá isso. E a caneta, né? E a caneta para liberar verbas e etc. Então, tudo isso é muito dinâmico e tudo pode acontecer. A gente sabe Ou seja, o campo progressista precisa trabalhar ainda, né? Para que aconteça. Trabalhar muito, não pode subestimar o adversário, e a questão das redes
é uma questão séria. Eles têm mais afinidade com as redes. E eles, que eu digo aqui, não vou colocar eles, nossa, isso aí é muito complicado, eu quero dizer, o campo que se articula em torno da candidatura do Bolsonaro já mostrou na eleição de 2018 a sua facilidade. E o outro campo, até por resistências de toda a natureza e questionamentos da própria internet, acaba não acessando essa ferramenta que é extrema... E não é uma ferramenta. Eu tenho visto as pessoas dizerem, não, a realidade aqui é uma, e na internet, não, é uma única realidade que nós estamos... Agora, curto e grosso, Jaqueline, e você que lida com porcentagem, qual é a porcentagem se ganhar no primeiro turno? Não, eu não vou falar isso, porque eu trabalho com pesquisa de verdade, eu cuido muito assim para não chutar. Eu penso que a chance de ganhar no primeiro turno vai depender muito dos fatos que vão ocorrer agora até a homologação das candidaturas. Muito bem, então É bem difícil. Você agiu como uma cientista, né? Você vai em cima de dados. Se fosse política, a gente diria que você ficou em cima do muro, mas como você é uma cientista, né? Você precisa pesquisar. Olha, nós temos 10 minutos de programa, viu? A gente correu muito rápido esse programa, essa conversa com vocês foi muito boa, Franklin. Eu vou fazer um convite aqui aos nossos ouvintes, e depois você entra, Frank, já para dar as informações a respeito do site do Observatório do Terceiro Setor. Eu queria convidar você, ouvinte, se você quiser ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia... Você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral. Frank Valverde. Joel, eu tenho alguns destaques aqui do site do Observatório do Terceiro Setor. Antes de mais nada, convido a todos e todas, como você já fez, mas repito o convite, a visitarem o nosso site, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. E lá vai encontrar uma série de matérias voltadas principalmente para questões de cidadania. Lá nós temos matérias como, por exemplo, trabalho escravo contemporâneo. O que é, como combater? Esse é um dos problemas que nós estamos vivendo hoje e tem uma matéria que trata especificamente sobre essa questão. E a matéria que eu queria dar um destaque especial é uma que foi escrita pela Ana Clara Godoy, que diz o seguinte, né? O título: Brasil lidera ranking global de devastação florestal. Olha só, o Brasil poderia liderar tanta coisa boa e, na verdade, está liderando essa questão terrível. É o país que mais desmata no mundo, tendo uma das melhores e maiores florestas, né? Essa matéria que a Ana Clara Godoy fez, né? Ela parte do monitoramento que foi feito pela GFW, né, que aponta que 1,5 milhão de hectares de florestas tropicais foram derrubadas em 2021, né, e isso equivale a 15 mil quilômetros quadrados, né, ou seja, essa devastação florestal que está acontecendo no Brasil, ela está sendo responsável por 40% das extinções das florestas no planeta. 40 no planeta. Então, se você for ver em termos de proporção do Brasil, isso é muito maior em termos percentuais. Então, é um assunto que tem que ser tratado nas eleições, e isso não está sendo pautado nem um pouco. As pessoas estão discutindo muito outras questões que também não deixam de ser importantes, mas essa é uma questão fundamental. É o chamado debate raso que a Jaqueline mencionou. Verdade. E, Joel, só para finalizar essa minha participação a respeito disso, dizendo que essa matéria e outras, todos que entrarem no site do Observatório, terão o formato em áudio também dessas matérias. É uma ferramenta de audiodescrição que, inclusive, facilita a vida das pessoas deficientes visuais para acessarem os nossos conteúdos. Ou, por exemplo, se a pessoa que lê a matéria está fazendo alguma outra atividade, acessa essa ferramenta, pode estar fazendo essa atividade, que essa ferramenta vai estar falando, né, dizendo da matéria que você gostaria de ler e não tem tempo que está fazendo uma outra atividade paralela. Então, essa ferramenta também é importante para quem quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, nesses dias corridos que nós estamos vivendo, Joel.
Nós repercutimos aqui a participação dos jovens na política a partir de uma matéria da ONU, que veio de Lisboa, né, da Lei da Letra. Entre janeiro e abril deste ano, mais de 2 milhões de jovens de 16 a 17 anos emitiram seus títulos de eleitores, 47% a mais do que 2018, ou seja, quase 50% dos jovens que não participaram das eleições passadas vão estar presentes aqui, ou que adquiriram a idade mínima para votarem. É uma notícia muito interessante, Franklin. Tem um estudo realizado por Alessandro Freire, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em parceria com o cientista político Mathieu Tourgueron. Ele aponta que pelo menos 10% dos eleitores votam de forma aleatória. Essa é outra questão. Nós já estamos em um engajamento de jovens, mais de 50% das eleições participam dessas eleições do que da eleição passada. Agora nós temos um outro problema, né? Esse voto aleatório. O sujeito vai lá e vota. Isso é comprovado pelas pesquisas que a Jaqueline deve ter feito. O sujeito não lembra quem votou para deputado federal, não lembra nem até mesmo o senador, né? Qual foi a sua escolha? Não, eu votei lá, um amigo indicou, enfim, de uma forma aleatória. Como nós temos só mais 8 minutos de programa, eu queria pedir o destaque final dos dois convidados. Eu começaria com você, Rodrigo. A partir desse voto aleatório, a partir da discussão sobre a eleição e a realidade brasileira, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje, que é importante os nossos ouvintes tomarem conhecimento? Bem, me parece que o mais importante, e diante desse dado que você traz do voto aleatório, que é o quanto ainda estamos desarticulados politicamente, né, diante do nosso próprio cenário, quanto a vida política ainda não diz da realidade material das pessoas. E, em parte, o voto aleatório, ele traduz o desencantamento, ele traduz o cinismo, a descrença, de fato, de que alguma coisa pode ser transformada na vida das pessoas. Então, o que, né, eu acho importante marcar dessa nossa conversa complexa como isso pode sim traduzir uma inabilidade de fato, participar da vida das pessoas em outros termos, e como isso é algo que a gente precisa encontrar maneiras de se oxigenar, revitalizar e transformar. A política precisa participar de outras maneiras que não só essa do voto, né? A política, de fato, é algo que tem que ser experimentado no dia a dia, cotidianamente das pessoas. E eu acho que o campo progressista parece que perdeu muita mão do que isso quer dizer. Frank Valverde, seu destaque final. João, eu vou aqui dizer uma frase como destaque final, que já há muito tempo tem dito. Você pode não gostar de política, mas tenha certeza de uma coisa: quem vai te governar gosta. Por isso, comece a mudar de ideia. Jaqueline, o seu destaque final, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da sua participação e do tema do nosso programa, as eleições e a realidade brasileira? Bem, quanto à minha participação, eu quero dizer que passou muito rápido. Eu tinha organizado um pensamento e em nenhum momento eu consegui expor ele. Acontece isso no jornalismo, nós sempre temos, infelizmente temos, mas você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Mas o que eu penso assim que é muito importante nesse momento é a sociedade civil ela se organizar em torno de uma pauta amplamente democrática, envolvendo diversas questões, forjar esse debate nas redes, jogar isso para os meios de massa. E quando eu falo meio de massa, é de fato a TV, o que pese o papel das redes, do celular, etc. As pessoas ainda sentam na frente da TV para assistir alguns programas. Nós sabemos disso e das audiências que tem alguns programas. Então, é importante que esses veículos pautem essas questões, que elas dizem respeito à liberdade, ao direito de viver, comer, dormir, trabalhar, ter um salário digno, essas coisas que são reais e que é onde a política deve trabalhar efetivamente. Porque ou a política serve para avançar, para evoluir e melhorar a vida das pessoas, ou para que serve a política e para que serve o Estado? Para quê?
essa é uma estrutura gigantesca, mantida com recursos, né, com os impostos das pessoas. Então, as pessoas têm que, sim, incidir nesse processo. Eu sou gaúcha e eu acompanhei o início da administração do Olívio no Sul e posso dizer que a questão do orçamento participativo, e lá foi muito presente para mim, mas ela deve ser retomada em âmbito nacional. Quer dizer, tem que ter, sim, prestação de contas do que se faz com o dinheiro. E aí o papel da sociedade, quando eu falo sociedade civil, eu estou falando das instituições, dos sindicatos, das universidades, das escolas, das pessoas. Nós temos que exigir que a política faça o que é necessário para a sociedade. Não, e as pesquisas, elas também ouvem o que determinado, ou candidato, ou partido, ou instituição quer saber. Mas tem que ouvir também as pessoas no seu cotidiano. As pesquisas, elas têm que trazer mais... Se aproximar dos anseios da população. E uma frase, Jaqueline, qual é o seu maior medo em relação à realidade brasileira? Maior medo? É. Eu tenho receio da questão dos direitos das pessoas. Eu vejo que aumentou muito a fome. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso, porque eu não admito, como pessoa, não admito essa massa que está na rua hoje, pessoas com fome de verdade, e ainda pessoas que têm o mínimo de casa e etc., e que também estão tendo dificuldade de colocar alimento na mesa. Se a gente não conseguir resolver a questão da fome, qualquer outra questão, do meu ponto de vista, é secundária. Nós temos que ter resposta para a questão da fome. E isso exige, então, de nós, da imprensa, de quem pode, aí, de algum modo, incidir no debate, exige que nós coloquemos quais são as propostas dos candidatos para essa questão. E exigir que o governo tome atitudes sérias agora, porque a fome é urgente, ela não é uma coisa do futuro, ela é urgente, ela toca as pessoas, você não tem... Muito bem, tá aí, Jaqueline, a questão da fome que você deixou registrada. Rodrigo, numa frase rápida, seu maior sonho? Sonho? Eu não entendi. Não, Rodrigo agora. Rodrigo. Meu maior sonho, e daí eu também vou pegar meio que embarcado na pergunta que você fez a Jaqueline. Meu maior sonho é o oposto da pergunta que você fez a ela. Que a política local, nacional, não se paute mais em torno do que seria um líder messiânico, herói, que vai dar conta de tudo, um pai que sabe todas as respostas para tudo isso. Eu acho que um sonho seria poder fazer política coletiva, cooperativa e comum para os impasses das pessoas. Esse é um sonho. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Rodrigo Gonçalves, filósofo e doutorando em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Jaqueline Quarezemin, ela é historiadora, mestre em Sociologia, pesquisadora e consultora em Políticas Públicas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, redução das desigualdades. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.